Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou fazer aquele vídeo que vocês amam, né? Um dos vídeos mais assistidos sempre quando sai, que é as melhores leituras do ano. Eu tive uma dificuldade de fazer uma lista mais sucinta. Esse foi um ano em que eu li 80 livros, se minhas contas estão certas e as do Scooby também. Esse ano eu não fiz muito a minha continha certinha, então tô confiando no Scooby. Mas às vezes eu tenho livro que eu não consigo cadastrar, ou eu boto que li e o Scooby não contabiliza, mas enfim, se não for 80 foi por aí. Ou seja, já foi bastante coisa. E eu li muitos livros excelentes esse ano. Então a minha maior dificuldade não é que não tinha livro bom para escolher, é que na verdade eu estava com pena de não manter certos livros na lista. E aí, como eu não gosto muito de ficar presa a esses esquemas muito certinhos, muito organizados, cartesianos, apolíneos, a coisa que vai marco dionisíaco às vezes e tá tudo certo, tá? Criatividade caótica também é um excelente jeito de ser criativo. Eu decidi, então, fazer uma lista de 15. Até porque eu queria incluir livros de alguns gêneros aqui que eu não li tanto. Eu não queria fazer como eu fiz num outro ano, que eu não me lembro se foi de 2019 ou 2018, em que eu separei os melhores por gêneros. Eu fiz o melhor da ficção, o melhor do quadrinho, o melhor da poesia. Eu não li tantos livros assim, desses gêneros, em especial quadrinho e não ficção. Eu acho que eu li menos. Eu li muita ficção e poesia esse ano. Então eu decidi fazer uma lista só, mas aí para poder incluir as coisas que eu gostei, né, tive que fazer uma concessão de um número maior para não ficar uma coisa muito louca. Peguei aí um múltiplo ainda de 5, então ao invés de 10 a gente vai ter 15, tá? E ai, como são maravilhosos esses livros. Tô muito animada. Eles não estão necessariamente na ordem e não vai ter ranking, porque os livros têm estilos muito diferentes entre si, não acho justo fazer ranking. Eu gosto de livros com estilos muito diferentes e eu acho meio sem sentido fazer ranking entre um livro que, sei lá, tem a linguagem mega poética e o outro é mega realista. Assim, eu tenho, sinceramente, muita dificuldade com esse tipo de julgamento. Então são só os melhores livros que eu li esse ano, tá? Vou começar com um livro de poesia, que foi o Madame Leviatã, da Rita Isadora Pessoa. Esse é o segundo livro da Rita que eu leio, mas é o terceiro que ela escreve. Ela tem um primeiro livro que eu nunca li, o segundo foi o Mulher sob Influência de Algoritmo, e o terceiro foi esse, o Madame Leviatã, que saiu pela editora Macondo. E é um livro de que eu gostei muito, ele tem muito essa coisa de criar uma mitologia própria e de falar do tempo presente usando essas mitologias. E existem uns acenos para essa linguagem mais ligada ao místico, mas para falar de coisas que são muito reais e muito contemporâneas. E eu gosto muito que a Rita cria uns poemas que são visualmente muito ricos, ela coloca muitos elementos. Eu até falei na minha resenha que ele às vezes me lembrava os quadros do Bosch, assim, tem um certo miniaturismo. E os poemas levam, eu acho, a experiência de leitura, as imagens que ela cria para um lugar diferente, né? Não me senti num lugar necessariamente confortável ou familiar. Acho que familiar é a melhor palavra. Então muitas vezes ela trouxe o inusitado assim para mim e eu achei interessantíssimo. Eu acho que todos os livros que eu vou citar aqui estão resenhados, então vai ser tranquilo de achar. Então aqui embaixo vai estar a lista com as resenhas para quem quiser ver, mas enfim, um grande livro de poesia da Rita, que é uma autora aqui do Rio de Janeiro. Em seguida, o livro que eu vou falar é um livro que foi lido pro Projeto Ferrante Indica, que é o Gilead. É um livro que foi prêmio Pulitzer, a autora é Marilynne Robinson, uma autora norte-americana. E esse livro andou, ele tá ainda esgotado, né? Ele é um livro que saiu pela Nova Fronteira, mas ele vai sair agora por uma outra editora, uma editora, se eu não me engano, evangélica. Eles disseram, pelo menos, que estavam em processo de tradução, então eu espero que saia, porque ele é um livro muito, muito bom. Já falei 200 vezes nesse canal aqui sobre esse livro, né? Ele é escrito no formato de uma carta, de uma longa carta que o reverendo Ames escreve para o seu filho. O reverendo Ames tem esse casamento, já quando ele tá idoso, e desse casamento surge esse filho, que é um temporão, e que ele sabe que não vai conseguir acompanhar, né, a juventude e idade adulta do menino. Ele tem em torno de 5 anos, eu acho, quando ele tá escrevendo essa carta. O Ames tenta deixar para esse filho o encantamento com o mundo, né? Então é um livro muito poético, mas num sentido assim muito encantado, singelo, generoso, sabe? Ele tenta mostrar como as coisas do mundo valem a pena. A gente vai percebendo ao longo dos escritos do Ames que ele é uma pessoa bastante contemplativa
E o livro tem vários acenos também para certas discussões teológicas e filosóficas ligadas à religião, que é uma área de interesse da Marilynne Robinson, e pelo menos na tetralogia de Gilead, né, porque isso aqui faz parte de uma tetralogia, é o primeiro deles. Ela vai botando essas discussões e vai trabalhando, né, acho que o grande tema da Marilynne Robinson é como ser uma pessoa de fé num mundo difícil, num mundo onde o sofrimento é algo muito presente e onde o ato de amar e cuidar do outro sempre vai ser difícil, no entanto sempre vai ser algo que vale muito a pena. Né? E ela vai desenvolver isso nessa tetralogia de maneiras diferentes. Só falta eu ler o último livro, que é o Jack. Inclusive eu tô interessadíssima, mas pra esse ano de 2021 não deu tempo. E eu realmente adorei, é esse livro que eu queria morar dentro, porque ele tinha passagens muito lindas que eu queria escrever nas paredes, assim. É um livro que tem muito esse encantamento com a beleza do mundo. E não é só a beleza natural, mas a beleza do amor, a beleza do cuidado, né? Ele olhando para a esposa dele, ele olhando para o filho dele e querendo que o filho herde esse encantamento que ele em vida sabe que não vai poder passar, né? Então, livro que me enterneceu um bocado. E aí, o livro seguinte é a continuação, porque a Marilynne Robinson vai fazer um livro bem diferente do primeiro. O Em Casa é o segundo livro da tetralogia. É um livro em que eu sofri tanto. Ela vai mudar o foco da descrição. Ali é um reverendo Ames e aqui vai ser a família do amigo do Ames, que é o Bolton ou Bolton, eu não sei direito como é que fala o nome dele. O Ames e o Bolton são dois pastores, né? E só que eles são de denominações religiosas diferentes, no entanto, eles são amigos de infância, de juventude. E enquanto o Ames é muito sossegado na dele, assim, uma pessoa mais introspectiva, o Bolton é um pouco mais emocionado e ele é um pouco mais, acho que incisivo na relação com as pessoas. Só que eles têm histórias de vida muito diferentes, porque enquanto o Ames, ele perde a filha, a primeira filha dele, né? Acho que ele perde a esposa e a filha, alguma coisa assim, a primeira, e aí depois é que ele vai ter esse casamento tardio e esse filho tardio. Então ele é uma pessoa que fica muito sozinha. O Ames é um cara mega solitário. O Bolton é um cara que tem trocentos filhos. Tem muito já aquele espírito do pastor. Além de ele ser mega pastor no sentido de cuidar das suas ovelhas, isso que eu tô querendo dizer, né, no sentido metafórico. Então, além dele ser aparentemente um ótimo pastor no sentido da comunidade religiosa, ele é o pastor da sua família. O problema é que ele vai ter essa ovelha negra aí, né, que é o Jack, o filho dele. E esse livro, então, é sobre a diferença entre os pais e os filhos, a tentativa dos pais de cuidar dos filhos e dos filhos de cuidar do pai quando ele tá idoso. E de como é difícil criar esse amor, mesmo que exista muita vontade de criar o amor. É muito difícil, porque as pessoas são muito diferentes, às vezes elas acreditam em coisas completamente diferentes. O Jack vai seguir um caminho espiritual bem diferente do Bolton. E isso vai ser fonte de muito sofrimento para todos eles. Esse é um livro muito sofrido. É um dos livros mais sofridos que eu li esse ano. Ele só não é mais sofrido, acho que porque eu reli o Amada. O Amada é um livraço, ele só não vai entrar aqui porque é uma releitura mesmo. E ele já provavelmente foi o melhor do livro do ano lá que eu li. Fica aí como menção honrosa. Mas esse aqui foi um dos livros mais sofridos. Mas é um livro sobre isso, sobre o amor. Sobre tentar amar e cuidar. Com uma abordagem, uma maneira diferente da que a Marilynne Robinson fez no Gilead. Né? Depois desse ano eu li o Laila, que eu gostei bastante, mas não tanto quanto esses dois. É um livro bastante bom também. Próximo livro, então, vai ser um outro livro de poesia da minha querida Maíra Dalmais. A Maíra foi, assim, uma grata surpresa nesse mundo aí da internet. A gente passou a se seguir e depois ela veio ser apoiadora. Ela participa dos meus clubes de leitura, uma pessoa que admiro muito. Uma autora de Natal, na verdade eu acho que ela é paraense de nascimento, mas ela mora em Natal. E ela lançou o primeiro livro dela esse ano, Agouro, que é um mega livraço. Não é um livro fácil, é um livro que tem muito assim de enigma, mas é um livro muito inteligente. Ela também me levou para umas experiências poéticas assim de descoberta, não necessariamente de reconhecimento. Eu me sentia mais inteligente lendo os poemas da Maíra, sabe? Você fica com vontade de escrever. Eu escrevi um poema pra Maíra depois que eu li, então é aquele livro que ele me engajou, sabe? E a Maíra é muito versátil como poesia, como poeta, né? Ela escreve poemas em vários estilos de forma, poema em prosa, poema
poemas em blocos, assim, blocos numerados, ou poemas mais livres, poemas longos, poemas curtos, enfim. Achei muito interessante. Ela tem uma seção sobre sonhos que me interessou muito também. Eu gosto muito desse assunto e dessa coisa de experiência e lembrança com os sonhos. Então foi um livro que realmente me impressionou muito, que eu adoraria que mais gente lesse. E eu acho muito bonito também como a Maíra dedica poemas, como vários poemas são escritos para pessoas da sua família ou amigos. Esse diálogo com as pessoas e essa homenagem que ela faz às pessoas é algo que eu acho muito encantador, né? Eu acho que deve ser um grande privilégio receber um poema da Maíra. Então fica aí. Foi publicado pela editora Escaleiras. Próximo livro é um livro de uma autora que eu já gosto muito e que eu já tinha resenhado um bocado aqui antes de ler esse em específico, que é o Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luiselli, autora mexicana. Esse é o primeiro livro que ela escreve em inglês, se eu não me engano, não em espanhol. É um livro sobre uma viagem, né? Uma família fazendo uma viagem de um polo dos Estados Unidos ao outro. Eles estão indo em direção ao Novo México. Tem aí as buscas de pesquisa e de trabalho, mas que a gente vê que tem um pouco de vida também dos integrantes dessa família. É um casal que trabalha com pesquisa, que trabalha com jornalismo, e eles estão fazendo buscas, fazendo pesquisas em torno não só da situação dos povos originários que foram dizimados nos Estados Unidos, como dos imigrantes que tentam entrar, os imigrantes da América Central que tentam entrar nos Estados Unidos e passam por aquelas situações deploráveis na fronteira. Muitos deles somem, morrem, são presos. Então a gente tem essa família se confrontando com esses problemas fora da família, mas que são problemas que também, de certo modo, afetam ali internamente ou constituem os seus indivíduos e que vão afetar, por exemplo, os filhos da família, o modo também como os filhos vão recebendo essa carga, a carga dessa busca. E é muito interessante, é um livro, assim, falar assim rapidinho desse livro eu acho muito difícil. Ele é um livro composto por listas, por exemplo, ele tem muito comentário sobre as leituras que estão sendo feitas, em especial quando a narradora é a mãe. A gente tem 2 narradores aqui nesse livro, a mãe e um dos filhos, né? Ela tem uma filhinha pequenininha e um menino um pouquinho maior, de uns 10 anos, se eu não me engano. Então a gente tem esses 2 narradores. E quando a mãe tá narrando, tem muito da narrativa das pesquisas dela, da narrativa das leituras dela. Então também tem esse lado leitora pesquisadora, que imagino que vários de nós gostemos, porque a gente faz isso também, né? Enfim, um livro que eu amei. Eu adoro a Valéria Luiselli. Ela sempre também acende, como ela fala isso aqui no livro, em um determinado momento, que quando ela lê certas autoras, acende os relâmpagos na cabeça dela. E ela tem esse efeito comigo também. Ela também acende os relâmpagos na minha cabeça. É uma autora que experimenta, né? A literatura dela está muito ligada a uma certa experimentação. E eu gosto muito dos lugares para onde ela me leva. Então fica aí essa indicação de um baita romance. Vou falar agora de um livro de poesia, uma autora que eu li pela primeira vez, a Lilian Sais, que acho que é uma poeta de São Paulo, né? Deixa eu ver se está escrito aqui em algum lugar, não estou encontrando. Eu conheci a Lilian numa oficina de poesia, a oficina do Carlito Azevedo, e ela lançou esse livro excelente, que é Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente. É um livro que fala um bocado sobre padrão de beleza feminino, sobre papéis femininos. É um livro irreverente, adoro, também explora várias formas. É um livro que tem sátira, que tem humor, em vários momentos eu ri, e ele faz um diálogo delicioso com a cultura pop, com as músicas dos anos 80, com a Xuxa, enfim, com os produtos de mídia que a gente se acostumou através da televisão e do rádio. E que, de certo modo, constituíram, assim, formaram um pouco o nosso modo de socialização como mulheres, né? Existe muito essa ênfase em como mulheres são culturalmente socializadas. Um livro que tem crítica, mas que também tem sátira, humor, em alguns momentos de ternura. Achei um livro bem corajoso, sobretudo porque ele se permite esses momentos de piada, né? Ele é muito inteligente e bem arquitetado, mas ele também é um livro debochado, e eu gostei muito disso. E esse aqui saiu pela editora Hecatombe. Na verdade, pelo selo Hecatombe da editora Urutau. O próximo livro é de uma autora que eu amo, uma contista que eu amo, e eu adoro sempre ler os livros dela, que é Alice Munro. Alice Munro, que faz esses contos longos, é o Vida Querida, que saiu pela Companhia das Letras. Nem todo mundo, eu acho, curte a vibe da Alice, porque são uns contos longuíssimos.
E não são aqueles contos muito focados numa surpresa final, né? Não tem muito aquela vibe que as pessoas gostam muito de citar, que é algo que, se eu não me engano, Cortázar disse, de que se um romance comparado com luta, né, com boxe, se um romance ganha por pontos, o conto ganha por nocaute. Esse não é o tipo de conto da Alice Munro, tá? Isso aqui é um recorte da vida de alguém. Então ele tem muito cara de vida real, então ele não tem nem um começo retumbante, nem um final retumbante, inclusive que a Alice muitas vezes faz um jogo com o tempo, ela vai, ela volta, ela retoma, ela muda, ela pula, vai lá pra frente no tempo, vem lá pra trás, para que a gente possa entender certas coisas. E é um livro que ele tem muito dessa vidinha das pessoas simples acontecendo, mas ele também tem as tragédias dessas pessoas, que às vezes são coisas muito chocantes, às vezes são coisas muito tristes, muito arrasadoras, mas que estão ali no cotidiano das pessoas, são banais, acontece todo dia, acontece toda hora, né? O modo como ela equilibra essas coisas do banal e do trágico, eu acho perfeito. A Alice Munro não é uma autora de grandes frases, não é uma autora de quem você consegue destacar assim, longos pedaços, ela é uma escritora do processo mesmo, você precisa entrar ali na história, no tricotar do texto mesmo para sentir o que ele tem para te dar. Não vão ser grandes frases, grandes momentos frasais, mas tá dentro da história mesmo, assim, né? Mergulhar ali, conforme aqui as personagens da capa, assim, você vai mergulhando e deixa a água te levar, porque vale muito a pena. Eu simplesmente amo os contos da Alice. E isso é uma coisa que vai ter em comum com os outros livros de contos que vão aparecer aqui nessa lista. A Alice é uma autora que escreve muito... os contos são diferentes, os personagens são diferentes, mas ela às vezes fala de uma mesma região do Canadá, ela é uma autora canadense. Às vezes ela fala de um mesmo período no tempo. Aqui tem um andamento no tempo, ela fala de diferentes épocas históricas. Mas normalmente é ali classe trabalhadora, operária de regiões mais fora do centro, mais para o interior do Canadá. Normalmente é esse aí o espaço de discussão aqui desse livro. Nos próximos livros de conto que você também tem um pouco essa coisa de universo em comum. Mas eu adoro a Alice e pelo menos eu estou feliz, né? A autora é laureada com o Nobel, pra quem não sabe, mas estou feliz que tem muito livro de conto da Alice pra eu ler ainda. Esse foi o terceiro que eu li, mas ainda tem, felizmente, muitos livrinhos dessa maravilhosa contista para ler. O próximo livro é um livro que eu li com muito entusiasmo, porque foi um lançamento de uma das minhas poetas favoritas, que é a Ana Martins Marques, poeta mineira. Saiu pela Companhia das Letras, é o risco essa palavra. Eu acho a Ana uma poeta super inteligente. Os poemas dela têm esse quê de contemplativo, assim, que eu amo. Ela faz reflexões sobre a linguagem, que eu amo, muitos poemas sobre a linguagem. E ela também fala de relacionamentos, também fazendo um paralelo muitas vezes com a linguagem. Toda uma seção desse livro tem a ver com linguagem, né? Com o modo como a gente fala, como a gente descreve, as nossas limitações com a linguagem. Tem um quê também de ideia de deslocamento, como a ideia da linguagem volta nessas experiências de deslocamento, que é quando você está fora do seu país, quando você está falando no idioma estrangeiro. Ela, inclusive, faz toda uma sessão dedicada ao cigarro, dedicada ao ato de parar de fumar, e que é super poética, né? Ela pega esse assunto aí que é super mundano e aparentemente desimportante e coloca sob uma luz super tão bonita, assim, com metáforas tão bonitas. A Ana é uma mestre da metáfora. Ela consegue fazer metáforas que são maravilhosas, imagens que são muito bonitas, e as metáforas são muito polivalentes, assim, os significados são muito profundos, são vários. É realmente uma poeta que eu amo ler e reler. E ter livro novo dela nesse 2021 foi realmente uma imensa alegria. O livro dela é excelente. Quem quiser saber mais um pouquinho, só checar aí a resenha que vai estar no link do box de informações. Agora a gente vai ter um gênero diferente aqui, que vai ser quadrinhos. Eu, na verdade, li vários quadrinhos ótimos esse ano, mas para a lista não ficar muito grande, eu decidi pegar o quadrinho mais diferentão, que foi A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist. Eu tava louca pra ler esse quadrinho, porque o outro quadrinho dela eu amei, que foi A Origem do Mundo, mas eu gostei mais desse aqui. Esse livro é uma reflexão, ele é um ensaio em quadrinho, o que já é bem diferente, né? E aqui ela vai refletir sobre a dificuldade de se apaixonar. Pra vocês terem uma ideia, o subtítulo dele é
o amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Então é um pouco dessa nossa dificuldade da abertura para a paixão, da abertura para o amor. E ela vai tentar investigar por quê, ela vai trazer uma série de teóricos aqui, como Byung-Chul Han e Bataille, por exemplo, mas ela também vai fazer comentários sobre acontecimentos da cultura pop, como, por exemplo, as inúmeras namoradas modelo do Leonardo DiCaprio. Ela começa a HQ assim, né, mostrando, tentando entender por que Leonardo DiCaprio faz esse rodízio de modelos famosas, de supermodelos, que ele não para num relacionamento com ninguém, que terá nos acontecido, né, para que os nossos relacionamentos estejam cada vez mais líquidos, fugazes e insatisfatórios. Então eu achei muito bom, eu gosto muito do traço da Liv, porque ele tem todo um quê também de irreverente. Não são desenhos exatamente bonitinhos e ela tem toda uma ironia e um humor, um sarcasmo para falar das coisas. Ela, nessa parte aqui, por exemplo, ela tá fazendo uma análise da letra da Beyoncé. É muito interessante mesmo, é um misto de aprendizado, informação, convite à reflexão com humor, com humor, com divertimento. E é um assunto mega contemporâneo e, na minha opinião, relevante. Então, juntou... Eu acabei pegando esse porque é um quadrinho que junta muita coisa. Você se diverte, você se informa, você reflete, é um assunto bastante atual. Saiu pelo selo Quadrinhos da Companhia, né, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras, e vale demais a pena. O próximo livro pode ser considerado por algumas pessoas uma surpresa, mas é um livro que reverberou muito em mim. Ele seria uma surpresa por quê? Porque ele foi difícil demais. Que leitura difícil, uma leitura sofrida, uma leitura incômoda, me deixou com ressaca literária depois, sabe? Foi um negócio assim uma leitura que me colonizou mesmo, sabe? Me causou uma violência. É um livro muito bem escrito. O que a escritora consegue fazer aqui é muito impressionante. O diálogo da forma com o conteúdo é muito impressionante, que é A Pianista, da Elfriede Jelinek. Autora austríaca, foi leitura para o Projeto Ferrante Indica e, caramba, é um livro muito difícil, é um livro verborrágico, é um livro que toca em questões difíceis para nós, tem cenas bastante pesadas aqui de violência auto-infligida, de violência infligida pelos outros, de opressão familiar. É um livro sufocante, mas é um livro muito bem construído, porque ela consegue pegar todo o sufocamento, opressão, violência, dor, embotamento da personagem principal, essa pianista, essa professora de piano, chamada Erika, e transpor para o texto e fazer a gente se sentir como a Erika, embotados, cansados, oprimidos, violentados. É muito impressionante o que a Elfriede fez aqui. É aquele livro inesquecível, né? É uma leitura inesquecível. Eu acho que é um livro ame ou odeie. Não é um livro, eu acho, fácil de ter uma relação mediana com ele, porque ele é difícil. O investimento psicológico e emocional para lê-lo é grande. Não sei se eu já tinha lido coisa parecida e eu acho que eu nunca vou esquecer desse livro, porque realmente foi uma coisa muito chocante. Eu fiquei com aquele misto assim, vontade de ler outras coisas da autora, mas um certo medo também. Acho que eu vou ter que estar preparada psicologicamente para isso. Eu considero um livraço, apesar de todo o sofrimento e desgaste da minha pessoa. Livrão que foi publicado pela editora Tordesilhas. Vou agora falar de mais um livro de contos, que foi o Meninas, da Lyudmila Ulitskaya, que saiu pela editora 34. Primeiro livro dessa autora traduzido aqui no Brasil. Espero que venha mais, porque os contos são deliciosos. Aqui a gente também tem contos focados, como eu falei no da Alice Munro, num universo comum. E o universo comum aqui é a União Soviética, mais ou menos ali pela década de 50. Né, um pouco ali perto da época da morte do Stalin. Então, os contos são todos focados em meninas, na vida de meninas e pré-adolescentes, vivendo ali nesse contexto da União Soviética. E também tem esse misto de coisas, vidinha cotidiana e coisas trágicas e sérias, conforme falei sobre Alice Munro, mas o humor aqui é bem peculiar, porque o humor na Alice Munro é muito sutil, ele aparece às vezes, não é uma autora que pesa muito a mão no humor. A Ulitskaya não, ela tem uns momentos de humor assim, meio debochados e satíricos e irreverentes em vários momentos. Eu adorei, é um livro fininho, eu espero realmente que saiam outros livros dessa escritora, porque é aquele livro que te suga. E as histórias são muito bem contadas, as personagens são muito bem construídas. Realmente, eu fiquei
muito impressionada. O próximo livro é um livro de não ficção, eu li do Kindle, então vou deixar a capa aqui, que é o How to Do Nothing. Eu fiquei bem dividida entre falar de não ficção, porque acho que tirando o quadrinho, que foi um ensaio em quadrinho, então ele também tem um quê de não ficção, eu li pouca não ficção esse ano, mas eu fiquei bem dividida entre o livro que eu vou indicar agora e o outro. Eu fiquei dividida entre Falso Espelho, da Gia Tolentino, e How to Do Nothing, da Jenny Odell. As duas autoras são norte-americanas. O que acontece? Eu gostei muito dos dois. Os dois me botaram muito pra pensar. Tratam de textos que são muito interessantes pra mim. Só que eu acho que, enquanto o livro da Gia Tolentino, Falso Espelho, eles são ensaios sobre diferentes assuntos. E eu acho a Gia uma ótima argumentadora. Acho que ela traz questões muito interessantes, inclusive faz associações muito originais. Eu acabei escolhendo o How to Do Nothing, da Jenny Odell, pelo seguinte motivo. A Jenny faz um livro inteiro sobre uma mesma questão, que é essa questão de pensar o nosso tempo de folga. O que a gente faz com o nosso tempo de folga, como o nosso tempo para não fazer nada, o nosso tempo para nós mesmos foi cooptado pelas outras tarefas, enfim, de trabalho nesse mundo pós-capitalista. Esses assuntos também são tratados pela Gia no livro dela, mas a Gia trata de várias coisas diferentes e eu acho que eu escolhi o livro da Jenny porque, como ele é mais focado num único assunto, todos os capítulos dele, por mais que abordem diferentes aspectos, são aspectos do mesmo assunto. E a Jenny, acho que acena de modo mais claro para uma proposta de resgate desse tempo e de libertação desse esquema de trabalho 24 horas por dia, em que a gente chega em casa e continua trabalhando, tá na internet e está trabalhando, que todo o nosso tempo cooptado, tanto para o trabalho quanto para o consumo. Então a Jenny, ela vai tentar mostrar, inclusive, como o resgate desse tempo de folga e da saída dessa lógica de trabalho e de consumo são importantes para que a gente se relacione enquanto pessoas e sociedade. E não só pessoas e sociedade, mas mesmo com as outras espécies, animais e vegetais. Então, como a preservação do meio ambiente depende disso, como causas sociais, trabalhistas dependem disso também, né? Como a nossa organização pelo nosso bem, a nossa preservação, não só enquanto indivíduos, mas enquanto comunidade, sociedade, seres vivos em cima do planeta Terra, como isso depende da nossa organização e essa organização depende necessariamente das experiências que a gente tem fora da internet, fora da lógica do trabalho, da lógica de consumo, porque a internet nos tornou potenciais consumidores 24 horas por dia. Eu fiz várias leituras nesse sentido, não foi só o livro da Jenny e da Gia Tolentino, teve também o 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, mas eu escolhi o livro da Jenny Odell, talvez por ele ter reverberado mais um pouco comigo nessa questão de que ela acena para algumas proposições. Ela não tá dando uma fórmula, ela não quer que o livro dela seja de autoajuda, ela não está propondo que a gente tire folga para nos tornar mais produtivos, não é disso que ela tá falando. E eu acho que ela se reconhece muito, ela tem o cuidado de reconhecer o lugar específico de onde ela tá falando, de dizer assim, eu sei que o que eu vou dizer aqui não vai funcionar para todas as pessoas, todas as realidades, todos os lugares da Terra, então também tem essa honestidade, sabe, de dizer assim, sei que estou falando de um lugar muito específico, mas estou aqui falando com uma certa boa vontade e uma certa preocupação sobre o nosso destino como humanidade. Então, fica aí a indicação desse livro. Ele não é necessariamente o livro mais gostosinho de ler. Eu comecei a ler em português, não gostei muito da tradução e passei para a leitura em inglês. Esse livro em português tem um título horroroso que é Desista, Não Faça Nada. Então, se você não lê em inglês e quiser ler em português, o título é esse. E esse livro acabou sendo associado no Brasil, por causa desse título e acho que da linha editorial também, da editora, a um movimento que não é o movimento da escritora, que é esse movimento meio do coach da galera empreendedora para a produção. Não é disso que a Jenny está falando. Ela está falando exatamente do resgate de um outro aspecto da vida, que está se perdendo. Então, assim, talvez não seja a leitura mais gostosinha de se fazer, já vou logo alertando no sentido do texto, gostosinho, fluido, não sei o quê. A Jenny, ela é, além de professora, artista.
E às vezes o encadeamento das ideias dela é um pouco lento. Ela vai tentando trazer um pouco de história e ela vai tentando também trazer um pouco de... mostrar um pouco como certos artistas ou ativistas ou pessoas que estavam tentando resolver algum tipo de problema relacionado ao que ela está tratando no livro trabalharam e como isso envolve uma certa inovação, um certo risco ou uma certa recusa de certos aspectos meio que dados como certos na vida contemporânea. E então nem sempre o livro ele parece muito objetivo, mas eu não acho que isso seja um problema, porque não acho que seja exatamente uma falta de objetividade. É que eu acho que a Jenny está tentando ressaltar a importância dos processos, como as coisas para acontecer e as escolhas para serem feitas dependem de um processo. Então não basta você simplesmente chegar aqui com as fórmulas prontas e resumidas e falar isso seria desonesto. E isso seria imprudente, inclusive. Então toda a argumentação dela valoriza muito esse processo. Como eu também valorizo muito essas coisas, ficou aí esse sendo a indicação do ano de melhor livro de não ficção. Estamos quase no fim da lista, faltam só 3 livros e o próximo livro que eu vou falar, todo mundo que acompanha esse canal já estava careca de saber que ele ia aparecer aqui, que é o Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin, autora norte-americana, um livro de contos também esses contos que têm um universo em comum. Isso foi uma coincidência esse ano, esses livros de contos que eu li, todos têm um pouco essa vibe do universo em comum, mesmo que tratem de outros personagens. Aqui a gente tem inclusive a repetição dos personagens, coisa que a Ulitsky também faz em 2 histórias. Eu tô completamente apaixonada por essa mulher, assim, eu acho que a Lúcia Berlin, ela consegue ser poética, ela consegue ser bem-humorada, ela tem um humor delicioso, às vezes uns momentos meio sarcásticos, e ela vai numas realidades em que eu tenho muito interesse e que me dá muita alegria de ver representada na literatura, que são realidades de pessoas marginais. Então esse é um livro que ele tem muitas protagonistas mulheres, e várias delas são mulheres da classe média norte-americana, mas ela também está falando de povos indígenas, ela está falando de imigrantes, ela está falando de pessoas com problemas de vício, alcoólatras, viciados, adictos, e com histórias que são densas, personagens que são profundos, que são bem construídos, dramas que são muito reais. E nesse grau do sofrimento, do vício, da pobreza, de você ser desumanizado por ser imigrante, ela vai muito bem, ela faz muito bem e não é um livro moralista. É um livro muito honesto na maneira como ele mostra as situações. A gente vê que a Lúcia não tá tentando dar lição aqui em ninguém. E acho muito bonito como ela mostra as relações interpessoais com uma riqueza imensa, mesmo nos cenários mais tristes, trágicos e degradantes. Ela nunca esquece a humanidade das pessoas. E ela vai de um polo ao outro de como uma pessoa pode fazer, desde a pior coisa até a melhor coisa. E uma pessoa pode ser isso tudo. E eu amo como ela faz isso. Então, assim, foi um livro que eu devorei, foi um livro que eu amei, é um livro que eu quero muito reler. Foi uma excelente descoberta, é uma grande recomendação. Um livro que saiu pela Companhia das Letras, que vai sem erro, assim. Que grande contista. Eu espero, ela escreveu pouco, ela escreveu um pouco mais de 70 contos, aqui a gente tem uns 40 e poucos, eu espero que os 30 e poucos saiam em algum momento, porque essa mulher é simplesmente excepcional. E agora sim, a gente chega não só nos últimos da lista, mas nas últimas leituras que foram feitas nesse ano e que foram simplesmente maravilhosas, logo não poderiam estar ausentes aqui deste canal. Os Demônios, do Fyodor Dostoiévski, um romance que já virou o favorito da vida, é um dos meus favoritos do autor. Esse livro louco, cheio de barraco, cheio de fofoca, cheio de balbúrdia, e é um livro com densidade filosófica, densidade psicológica, esse livro que investiga o niilismo na Rússia, o choque com a entrada de certas ideias na Rússia, de certas ideias vindas da Europa ocidental. Dostoiévski sempre muito preocupado em fazer a crítica do cientificismo, do materialismo, do socialismo, do niilismo. E com esse jeito do Dostoiévski que consegue conjugar de maneira maravilhosa o dramalhão, uma novela, aquela coisa mega cheia de acontecimentos e dramas e tragédias e relações amorosas, enfim, ao mesmo tempo que faz umas situações mega bizarras, quixotescas, um livro engraçadíssimo, né, com cenas muito cômicas, você ri em vários momentos.
e às vezes ri de momentos difíceis, né? O modo como o Dostoiévski faz isso é muito impressionante. E toda a discussão filosófica mega profunda, um grande entendedor da mente e da alma humana. Um livraço excelente, estupendo. Falei muito dele na resenha. Se você quer saber mais, vai dar uma olhada na resenha, porque realmente é um livro espetacular. Livrão, é o Dostor do coração. Fiz até um versinho. E o último livro maravilhoso dessa lista, esse ano me permiti botar uma releitura na lista de melhores, é uma coisa que eu evito fazer, mas esse ano não teve como, que é A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Esse ensaio poético e filosófico sobre a Frantumalha, sobre lidar com o outro, ver o outro, enxergar o outro, cuidar, sustentar o olhar para essa alteridade. Né? Um livro onde a personagem GH vai ter uma descoberta sobre si mesma e uma descoberta sobre o outro. Um livro que não costuma ser lido como político, mas que eu acho que é bastante político, porque é uma mulher rica, branca, percebendo a existência de uma mulher preta e pobre. E só quando ela percebe que aquela mulher é um indivíduo autônomo, independente dos preconceitos que ela possa ter com essa mulher, ela vai descobrir os enganos sobre si mesma. Então, assim, uma jornada filosófica, uma jornada existencial profunda, bem construída, densa, com umas passagens maravilhosas. É muita felicidade ter na nossa literatura brasileira uma escritora como Clarice, que escrevia como Clarice, e que deixou esses textos maravilhosos para nos revirar inteiros por dentro, porque é isso que acontece quando eu leio Clarice. Então, assim, não tinha como não botar, a despeito de ser uma releitura, porque, inclusive, foi um livro que cresceu demais com a releitura. Eu talvez fosse uma leitora mais inexperiente, verde, quando li pela primeira vez esse livro, e ter lido ele agora foi realmente maravilhoso. Foi um excelente encerramento de ano, assim, não foi exatamente a última leitura do meu ano, mas já foi lido bem no finalzinho do ano, foi concluído já bem no finalzinho do ano. Rendeu um clube de leitura maravilhoso com minhas apoiadoras e acabou coroando 2021. Livraço mesmo. Só repetindo, gente, então, que as resenhas de todos esses livros vão estar aqui embaixo para quem quiser. É muita felicidade para mim ter tido, a despeito de todas as coisas horríveis que a gente está passando em escala nacional e mundial, que pelo menos as leituras tenham sido muito incríveis e que eu tenha tido a companhia de vocês em boa parte delas, seja aqui no canal, seja no clube de leitura. E como essas coisas dão força pra gente, né? Dão força, dão esperança, nos dão aquele gás pra gente continuar lutando, pra gente continuar insistindo a despeito de todas essas dificuldades, de tantas tragédias, né? Pra gente não jogar a toalha de vez e sucumbir ao desespero. Acho que essas leituras nos ensinam, nos enternecem, nos acompanham, nos encantam, nos inspiram. E muitas vezes tiram a gente ali do lugarzinho ali de conforto onde a gente às vezes procura se refugiar, e noutras vezes não, elas vão exatamente nos abraçar, né? E vão exatamente nos dar aquele consolo que a gente precisa. Então são livros que eu recomendo muitíssimo e eu espero que quando vocês tiverem contato com eles, se vocês tiverem, que eles sejam tão especiais para vocês quanto eles foram para mim. Aproveito então para convidá-los, como sempre, para deixar aqui a lista das melhores leituras que vocês fizeram em 2021, porque eu estou curiosa, eu quero saber também. Vão aí compartilhar a leitura boa, né, pra gente tá aí sempre se fortalecendo e se inspirando. Então estou curiosíssima já, peço a vocês que me tirem aí dessa curiosidade com as suas leituras. E também, claro, que quem tiver lido e quiser comentar se leu algum desses e como é que foi, se gostou, qual espaço aí, qual o significado que teve no ano de leitura para vocês, também vão adorar saber. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!